Quarta trombeta, agora a gente tem terça parte do Sol, da Lua e das estrelas danificadas. É do nosso conhecimento que se você olhar para o Sol ele está inteirinho, bonitinho, né? Então o que poderia representar essa terça parte do Sol, Lua e as estrelas danificadas pela quarta trombeta? Então vamos lá, podemos entender isso aqui de algumas formas, né? Como por exemplo as potências do céu abaladas, que a gente viu em Mateus 24, só que diferente do sexto selo que fala das potências do céu, nós sabemos que os astros ainda trabalham. Sol e a Lua, as estrelas ainda estão aí inteirão, não teve nenhum pedaço destruído, apagado nem nada. Só que olha só, por se tratar de períodos de aviso, que as trombetas são avisos, diferentemente dos selos, nós podemos então entender como a praga da escuridão do Êxodo 10, 21, 23, né? Fazendo um paralelo dessa trombeta com aquela praga do Egito, que fez uma grande escuridão sobre o Egito como uma forma de aviso, tá? Então, se a gente for traçar esse paralelo aqui, sabendo que esse aviso ele tem períodos, né, ele afeta as potências do céu, mas não definitivamente. Um terço aqui também é simbólico, porque quer dizer que afeta, mas não prejudica o todo. Essa questão de um terço, ela não é matematicamente literal, ela quer dizer que afeta uma parte, mas preserva o todo, para que não deixe de exercer o seu papel, até que venha de fato um juízo definitivo. A gente viu no selo, por exemplo, que as potências do céu foram completamente abaladas. O Sol perdeu seu brilho, a Lua virou de sangue, as estrelas caíram no céu, o céu se enrolou como um pergaminho, as nuvens sumiram, os montes sumiram, a água cobriu as ilhas. Isso tudo são concessões ao Cordeiro, isso não aconteceu na Terra. Aqui na Terra começa a ter alguma coisa afetada em relação ao Sol, Lua e estrelas, tá? Como é que a gente pode entender esse aviso com base na praga egípcia à luz do contexto do Egito? Nós entendemos o quê? O escurecimento da religião. Lembrando que o paralelo aqui é o Êxodo, é o Egito, tá? Visto que os astros, eles eram geralmente deuses em diversas religiões, principalmente as cananeias, né? Então, seriam os homens mergulhados na escuridão, na cegueira da sua crença? É provável, tá? Pois no Êxodo havia iluminação de azeite nas habitações dos hebreus. Você tem, por exemplo, Salmo 119, 105, né? Que fala, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Por mais que você esteja em escuridão, a palavra, o azeite, né, é a iluminação no período mais escuro, mantém você no caminho. E na praga do Êxodo, da escuridão total, os egípcios estavam sob escuridão completa, mas na casa dos hebreus havia iluminação através do azeite. Então, qual que é o entendimento dessa terça parte do Sol, a Lua e as estrelas? Pode ser uma aplicação física literal, visto que a própria física, e aqueles que cuidam do espaço e do equilíbrio dos astros ali, que estudam isso, né? A própria NASA, vira e mexe, tem relatórios sobre o comportamento lunar diferente, que interfere nas marés, sobre estrelas que estão, às vezes, lançadas e entram em impacto com outros astros, o próprio Sol, que às vezes ele está muito mais, emitindo muito mais calor, e os raios ultravioletas são extremamente nocivos para a atmosfera terrestre. Podem sim ser esses aspectos físicos, mas eu entendo também que a aplicação espiritual do aviso dessa trombeta, tal qual a trombeta anterior, é que como esse aviso ele é para os homens, principalmente os homens que não têm o selo de Deus, isso aqui é um aviso bastante direcionado aos ímpios, é o escurecimento da crença deles. Porque, por exemplo, no caso do contexto egípcio, o sol escurecer, o egípcio entendia que Apep tinha engolido o sol e Ra tinha perdido o seu poder. Quando, através de Moisés, Deus anuncia que ele tocaria no sol e faria grande escuridão, dizendo para os egípcios, olha, o Deus Ra que vocês confiam, ele é mais fraco do que o Deus do povo de Israel, o Eu Sou, porque ele consegue apagar o sol. Então aqui também você tem um aviso para os ímpios de que as religiões e o paganismo deles é tudo cegueira espiritual, é uma conclamação ao arrependimento. A gente não pode perder esse entendimento de vista estudando as trombetas. São avisos conclamando ao arrependimento para então chegar ao dia da expiação. Isso é muito importante.